Milionário reconhece sua ex-namorada vivendo na rua como mendiga. Fica horrorizado ao descobrir o motivo. As ruas de São Paulo fervilhavam de atividade naquela manhã de primavera. Ricardo Almeida, impecavelmente vestido com um terno italiano sob medida, caminhava com passo firme pelas calçadas da Avenida Paulista. Seu telefone tocava incessantemente, lembrando-o das inúmeras reuniões e decisões que o aguardavam em sua torre de vidro e aço. Aos 45 anos, Ricardo era a imagem viva do sucesso. Havia construído um império tecnológico do zero, e seu rosto estampava as capas de revistas de negócios com regularidade. No entanto, enquanto desviava de turistas e executivos apressados, uma sensação de vazio o invadia, como sempre que se permitia baixar a guarda. Foi então que a viu, na esquina da rua, junto a uma banca de flores decrépita. Uma figura familiar chamou sua atenção. O coração de Ricardo deu um salto ao reconhecê-la. Mariana Santos, sua namorada da juventude, o amor que acreditava ter esquecido. Mas esta Mariana era apenas uma sombra da mulher que ele lembrava. Seu cabelo, antes sedoso e brilhante, parecia opaco e descuidado. Suas roupas, outrora elegantes, agora pareciam gastas e grandes demais para sua figura magra. Seus olhos, que um dia brilharam com ambição e alegria, agora mostravam uma profunda tristeza. Ricardo parou abruptamente, incapaz de processar a cena diante dele. Mariana, absorta em seus pensamentos, ainda não o havia notado. Por um momento, ele considerou seguir seu caminho, fingir que não a tinha visto. Mas algo dentro dele, uma mistura de curiosidade e uma emoção que não conseguia nomear, o impeliu a se aproximar. Mariana? Sua voz soou mais insegura do que gostaria. Ela levantou o olhar, surpresa. O reconhecimento brilhou em seus olhos, seguido rapidamente por uma mistura de vergonha e resignação. Ricardo, respondeu com voz baixa. Faz muito tempo. O silêncio que se seguiu foi desconfortável, carregado de perguntas não formuladas e lembranças agridoces. Ricardo observou como Mariana se encolhia ligeiramente, como se quisesse desaparecer. Como você tem estado? Perguntou ele, consciente de quão inadequada soava a pergunta, dadas as circunstâncias. Mariana esboçou um sorriso triste. Já tive dias melhores, respondeu com um toque de ironia. Ricardo assentiu, sem saber o que dizer. Sua mente viajou para os anos de faculdade, quando ambos compartilhavam sonhos de conquista e sucesso. Mariana havia sido brilhante, ambiciosa, cheia de vida. Vê-la agora tão mudada produziu uma pontada de dor e culpa. Você tem tempo para um café? As palavras saíram de sua boca antes que pudesse pensá-las. Mariana hesitou, olhando ao redor como se procurasse uma saída. Finalmente, com um suspiro de resignação, assentiu. Acho que sim, disse, com uma voz que sugeria que já não tinha nada a perder. Enquanto caminhavam para a cafeteria mais próxima, Ricardo não conseguia deixar de pensar nas voltas que a vida dá. Como haviam chegado a este ponto? O que tinha acontecido com Mariana em todos esses anos? E mais importante ainda, por que sentia que esse encontro iria mudar sua vida para sempre? O que nenhum dos dois sabia naquele momento era que esse reencontro casual nas ruas de São Paulo era apenas o começo de uma história que poria à prova seus corações, revelaria segredos há muito guardados e os obrigaria a enfrentar seu passado para poder olhar para o futuro. O aroma do café recém-feito enchia o pequeno estabelecimento onde Ricardo e Mariana se sentaram, um mundo à parte do burburinho das ruas paulistanas. A mesa de madeira polida entre eles parecia um abismo, carregado de anos de silêncio e caminhos divergentes. Ricardo observou Mariana enquanto ela mexia distraidamente seu café. Suas mãos, outrora cuidadas e elegantes, agora mostravam sinais de trabalho duro e descuido. Um nó se formou em sua garganta ao pensar em quanto as coisas haviam mudado. O que aconteceu, Mariana? Perguntou finalmente, incapaz de conter sua curiosidade e preocupação. A última vez que nos vimos você tinha o mundo aos seus pés, estava prestes a se formar com honras, tinha ofertas de emprego das melhores empresas. Mariana levantou o olhar,
uma sombra de seu antigo fogo brilhando em seus olhos por um instante. A vida, Ricardo. A vida aconteceu, respondeu com uma risada amarga. Nem todo mundo tem a sorte de ver seus sonhos se realizarem. Ricardo se remexeu, desconfortavelmente em seu assento, consciente de que seu sucesso agora parecia uma zombaria diante da situação de Mariana. Posso perguntar o que aconteceu depois que terminamos? Mariana tomou um gole de café, como se buscasse forças na bebida amarga. Depois do nosso rompimento, me senti perdida. Você era minha âncora, meu companheiro no caminho para o sucesso. Sem você, tudo parecia menos brilhante, menos alcançável. Ela fez uma pausa, perdida em suas lembranças. Conheci alguém. Alguém que parecia entender minha dor, que prometeu cuidar de mim e me apoiar. No início, tudo era perfeito. Ele era atencioso, carinhoso, mas as coisas mudaram gradualmente. Ricardo ouvia atentamente, um mau pressentimento crescendo em seu peito. Ele se tornou controlador, continuou Mariana, sua voz apenas um sussurro. Começou a me isolar dos meus amigos e família. Criticava cada decisão que eu tomava. Antes que eu percebesse, tinha deixado meu emprego. Tinha perdido o contato com todos que me importavam. E o pior é que eu acreditava que era minha culpa, que eu não era boa o suficiente. Ricardo sentiu que a raiva crescia dentro dele. Mariana, isso é abuso. Por que você não procurou ajuda? Ela balançou a cabeça, um sorriso triste em seus lábios. Não é tão fácil, Ricardo. Quando você está nessa situação, não vê claramente. Você se convence de que as coisas vão melhorar, de que se você apenas se esforçar um pouco mais, tudo voltará a ser como no início. Quanto tempo? Ricardo não conseguiu terminar a pergunta. 7 anos, respondeu Mariana, sua voz quebrando ligeiramente. 7 anos da minha vida que se foram. Quando finalmente encontrei a força para ir embora, não tinha nada, nem trabalho, nem economias, nem amigos para recorrer. Tenho tentado reconstruir minha vida desde então, mas é difícil quando parece que o mundo seguiu em frente sem você. Ricardo estendeu sua mão sobre a mesa, hesitando um momento antes de pegar a de Mariana. Sinto muito, Mariana. Se eu soubesse... Ela retirou suavemente sua mão. Não é sua culpa, Ricardo. Cada um tomou suas decisões. Você seguiu seu caminho e se tornou o homem de sucesso que sempre sonhou ser. Eu, bem, tomei algumas decisões ruins. Mas agora você está livre, disse Ricardo, tentando encontrar um raio de esperança. Você pode começar de novo. Mariana riu sem alegria. Começar de novo? Na minha idade, sem experiência de trabalho há anos, sem contatos, sem um centavo no meu nome? Não é tão fácil, Ricardo. O mundo não é gentil com as mulheres que ficaram fora do jogo por tanto tempo. Ricardo sentiu que algo se remexia em seu interior. Uma mistura de culpa, compaixão e um sentimento mais profundo que não se atrevia a nomear. Deixe-me ajudá-la, disse impulsivamente Mariana. O olhou surpresa. Me ajudar? Por que você faria isso? Porque uma vez fomos mais do que amigos, Mariana. Porque compartilhamos sonhos e esperanças, e porque ninguém merece passar pelo que você passou sem uma chance de se recuperar. Ela o olhou fixamente, procurando algum motivo oculto em seus olhos. Não preciso da sua caridade, Ricardo. Não é caridade, respondeu ele com firmeza. É uma oportunidade. A mesma oportunidade que você me deu anos atrás quando acreditou em mim e nas minhas ideias malucas de criar uma empresa. Deixe-me retribuir o favor. Mariana parecia estar travando uma batalha interna. Seu orgulho lutava contra a necessidade e a esperança de um futuro melhor. Finalmente, com um suspiro de rendição, assentiu levemente. Está bem, disse em voz baixa. Aceito sua ajuda, mas com uma condição. Isso é um empréstimo, não um presente. Vou devolver cada centavo quando estiver de pé novamente. Ricardo sorriu, sentindo que algo em seu interior se iluminava. Trato feito. Enquanto saíam do café, nenhum dos dois estava consciente de como esta decisão iria mudar suas vidas para sempre. O passado que acreditavam estar enterrado estava prestes a ressurgir,
trazendo consigo segredos que abalariam os alicerces de tudo o que acreditavam saber sobre si mesmos e sobre o outro. A história de Ricardo e Mariana apenas começava a se desenrolar, e o destino tinha preparado surpresas que nenhum dos dois poderia imaginar. Os dias seguintes ao reencontro no café foram um turbilhão de atividade. Ricardo, movido por uma mistura de compaixão e um sentimento mais profundo que ainda não se atrevia a nomear, dedicou-se de corpo e alma a ajudar Mariana a reconstruir sua vida. A primeira coisa foi encontrar um lugar decente para ela morar. Ricardo insistiu em alugar um pequeno, mas aconchegante, apartamento em um bairro tranquilo de São Paulo. Mariana protestou no início, argumentando que era demais, mas Ricardo foi inflexível. É apenas temporário, ele assegurou, até que você possa se manter sozinha. Mariana aceitou a contragosto, mas Ricardo pôde ver o alívio em seus olhos quando entraram no apartamento pela primeira vez. Era modesto comparado ao que ele estava acostumado, mas para Mariana representava um novo começo, um espaço seguro após anos de instabilidade. O próximo passo foi ajudá-la a encontrar um trabalho. Isso se mostrou mais desafiador. Apesar de seu brilhante histórico acadêmico, os anos fora do mercado de trabalho haviam deixado Mariana em desvantagem. Muitos empregadores a olhavam com ceticismo quando viam o vazio em seu currículo. Ricardo usou seus contatos, mexeu os pauzinhos, mas se certificou de não pressionar demais. Queria que Mariana conseguisse o trabalho por seus próprios méritos, não como um favor a ele. Finalmente, após semanas de busca e entrevistas, Mariana conseguiu um posto em uma pequena editora. Não era o trabalho dos seus sonhos, mas era um começo, uma oportunidade de provar seu valor e reconstruir sua confiança. Durante todo esse processo, Ricardo e Mariana passaram muito tempo juntos. No início, suas interações eram tingidas de desconforto e uma tensão não resolvida. Havia muita história entre eles, muitos sentimentos não expressos. Mas pouco a pouco, à medida que trabalhavam juntos no projeto de reconstruir Mariana, como Ricardo brincava, as barreiras começaram a cair. Risadas compartilhadas sobre lembranças da faculdade, longas conversas sobre suas vidas e seus sonhos, momentos de vulnerabilidade em que Mariana se permitia chorar e Ricardo a consolava em silêncio. Para Ricardo, esse processo estava despertando emoções que ele acreditava ter esquecido. Ele se pegava pensando em Mariana constantemente, preocupando-se com seu bem-estar, ansiando por sua companhia. Sua vida, que antes girava exclusivamente em torno de seu trabalho e seu sucesso, agora tinha um novo centro de gravidade. Mariana, por sua vez, lutava com sentimentos conflitantes. Estava profundamente grata pela ajuda de Ricardo, mas ao mesmo tempo se sentia culpada. Não apenas por aceitar sua ajuda, mas pelo segredo que guardava. Um segredo que pesava cada vez mais em sua consciência. Uma noite depois de comemorar que Mariana havia conseguido seu primeiro aumento na editora, eles se encontravam sentados na pequena varanda do apartamento, compartilhando uma garrafa de vinho. Nunca te agradeci adequadamente, disse Mariana de repente, olhando para Ricardo com olhos brilhantes. Por tudo o que você tem feito por mim. Ricardo sorriu, sentindo um calor no peito que não tinha nada a ver com o vinho. Você não precisa me agradecer por nada. Faço isso porque quero, porque me importo com você. Mariana o olhou fixamente, como se tentasse decifrar um enigma. Por que, Ricardo? Por que você se importa tanto comigo depois de todos esses anos? Ricardo tomou um gole de vinho, buscando as palavras adequadas. Porque você nunca deixou de ser importante para mim, Mariana. Mesmo quando nossos caminhos se separaram, uma parte de mim sempre se perguntou o que teria sido de você, se você tinha alcançado seus sonhos. Ele se aproximou um pouco mais dela, sua voz baixando para um sussurro. E agora que te encontrei de novo, percebo que todo o meu sucesso, todo o meu dinheiro, não significam nada se não posso compartilhá-los com alguém que realmente me importa. Mariana sentiu seu coração acelerar. Por um momento, permitiu-se imaginar um futuro com Ricardo,
uma vida onde o passado ficava para trás e eles podiam começar de novo. Mas então o peso de seu segredo caiu sobre ela como uma laje. Ricardo, começou, sua voz tremendo ligeiramente. Há algo que preciso te dizer. Ele a olhou, expectante, sem saber que as palavras que estava prestes a ouvir mudariam sua vida para sempre. Mas antes que Mariana pudesse continuar, a campainha do apartamento tocou, quebrando o momento. Era a vizinha de Mariana pedindo ajuda com um problema doméstico urgente. O momento havia passado. Mariana se desculpou e foi ajudar sua vizinha, deixando Ricardo sozinho na varanda, confuso e um pouco frustrado. Enquanto Ricardo esperava, não conseguia parar de pensar no que Mariana estava prestes a lhe dizer. Que segredo ela guardava? E por que sentia que era algo que poderia mudar tudo entre eles? Os dias seguintes, ao quase momento de revelação na varanda, foram carregados de uma tensão não resolvida. Mariana parecia evitar ficar, a sós com Ricardo, sempre encontrando desculpas para manter certa distância. Ricardo, por sua vez, debatia-se entre respeitar seu espaço e sua crescente necessidade de saber o que Mariana estava prestes a confessar. Uma tarde, enquanto Ricardo esperava Mariana fora da editora para irem jantar, viu algo que o deixou gelado. Um homem de aspecto intimidador se aproximou de Mariana quando ela saía do edifício. Da distância, Ricardo pôde ver como o rosto de Mariana empalidecia, como seu corpo se tensionava em uma postura defensiva que ele nunca havia visto antes. Sem pensar duas vezes, Ricardo se aproximou rapidamente. "Mariana, está tudo bem?" perguntou, colocando-se protetoramente ao lado dela. O homem olhou Ricardo de cima a baixo, um sorriso zombeteiro em seus lábios. Ora, Mariana, parece que você subiu de categoria", disse com um tom que fez o sangue de Ricardo ferver. "Vá embora, Carlos", disse Mariana, sua voz trêmula, mas firme. "Você não tem nada para fazer aqui." Ricardo compreendeu imediatamente. Este era o ex de Mariana, o homem que a havia maltratado durante anos. Sentiu a raiva crescer dentro dele, mas se conteve, sabendo que uma confrontação só pioraria as coisas. "Você ouviu ela", disse Ricardo, sua voz calma, mas com um fio de aço. "É melhor você ir embora." Carlos olhou para ambos, seu sorriso se transformando em uma expressão de desprezo. "Isso não acabou, Mariana", disse antes de se virar e ir embora. Assim que Carlos desapareceu, de vista Mariana desabou. Ricardo a segurou enquanto ela tremia, lágrimas silenciosas correndo por suas faces. "Vamos", disse suavemente, guiando-a para seu carro. "Vou te levar para casa." A viagem de volta ao apartamento de Mariana foi silenciosa. Ricardo podia sentir o medo e a ansiedade emanando dela em ondas. Quando chegaram, ele a acompanhou até sua porta, inseguro se deveria deixá-la sozinha. "Fique, por favor", sussurrou Mariana, e Ricardo assentiu sem hesitar. Uma vez dentro, Mariana desabou no sofá, seu corpo ainda tremendo levemente. Ricardo se sentou ao lado dela, pegando suavemente sua mão. "Quer falar sobre isso?" perguntou com delicadeza. Mariana tomou uma respiração profunda, como se estivesse reunindo todas as suas forças. "Acho que te devo uma explicação", disse finalmente. "Você não me deve nada, Mariana", respondeu Ricardo. "Mas estou aqui para te ouvir se quiser falar." Ela assentiu e começou a falar. Contou tudo sobre seu relacionamento com Carlos, como havia começado de maneira encantadora e como, pouco a pouco, se transformou em um pesadelo de controle e abuso. Falou sobre os anos de medo, de se sentir presa, de perder sua identidade, Ricardo. Ouviu em silêncio, seu coração se partindo a cada palavra. Queria protegê-la, queria apagar toda a dor que ela havia sofrido. "Mas há algo mais", disse Mariana finalmente, sua voz mal passando de um sussurro. "Algo que tenho tentado te dizer há dias." Ricardo a olhou expectante, sentindo que estavam à beira de algo importante. Mariana tomou uma respiração profunda, reunindo toda a sua coragem. "Ricardo, quando nos separamos eu estava grávida." O mundo pareceu parar para Ricardo.
As palavras de Mariana ecoavam em sua cabeça, incapaz de processá-las completamente. O quê? Conseguiu dizer finalmente, sua voz mal audível. Eu estava grávida, repetiu Mariana, lágrimas correndo por suas bochechas. De você. Mas eu estava assustada, confusa. Não sabia o que fazer. E então conheci Carlos. E ele me convenceu de que eu não podia ter o bebê, que isso arruinaria minha vida. Ricardo sentiu que lhe faltava o ar. Um filho. Ele tinha tido um filho e nunca soube. O que aconteceu com o bebê? Perguntou, temendo a resposta. Mariana fechou os olhos, como se a lembrança fosse dolorosa demais. Eu o dei para adoção, disse finalmente. Carlos me pressionou, disse que era o melhor. Eu estava tão perdida, tão vulnerável. Concordei, mas tem sido o maior arrependimento da minha vida. Ricardo se levantou, precisando se mover, processar a informação. Um filho. Ele tinha um filho em algum lugar. Um filho que nunca conheceu, que cresceu sem saber quem eram seus pais, biológicos. Por que você não me contou? Perguntou sua voz misturando dor e confusão. Por que esperou tanto tempo? Eu tinha medo, respondeu Mariana, sua voz quebrando. Medo da sua reação. Medo de enfrentar o que eu tinha feito. E então, quando você voltou para minha vida me ajudando, eu tinha medo de te perder de novo. Ricardo se virou para ela, vendo a dor e o arrependimento em seus olhos. Queria ficar com raiva, queria gritar com ela por ter escondido algo tão importante. Mas ao olhar para ela, tão vulnerável e assustada, só conseguiu sentir uma profunda tristeza por tudo o que haviam perdido. Ele se ajoelhou na frente dela, pegando suas mãos entre as suas. Mariana, disse suavemente, não posso dizer que não estou magoado. Isso é enorme, mas entendo por que você fez isso e não vou te deixar sozinha nisso. Mariana o olhou, surpresa com sua reação. Você não me odeia? Ricardo balançou a cabeça. Eu não poderia te odiar, Mariana, mas preciso de tempo para processar isso. E precisamos conversar mais, entender o que isso significa para nós, para nosso futuro. Nosso futuro? Perguntou Mariana, um raio de esperança em sua voz. Sim, respondeu Ricardo com firmeza, porque apesar de tudo, meus sentimentos por você não mudaram. E agora temos que descobrir o que aconteceu com nosso filho. Mariana assentiu, lágrimas de alívio e esperança, se misturando às de dor e arrependimento. Vamos encontrá-lo, disse. Juntos. Enquanto se abraçavam, ambos sabiam que este era apenas o começo de um longo e difícil caminho. Eles tinham que enfrentar seu passado, procurar seu filho e tentar construir um futuro juntos apesar dos obstáculos. Mas pela primeira vez em muito tempo, tanto Ricardo quanto Mariana sentiram que tinham a força para enfrentar o que viesse, desde que estivessem juntos. Os dias seguintes à revelação de Mariana foram um turbilhão de emoções para ambos. Ricardo oscilava entre o choque, a tristeza e uma determinação feroz de encontrar seu filho Mariana. Por sua vez, lidava com uma mistura de alívio por ter finalmente compartilhado seu segredo e um profundo temor pelo que o futuro poderia reservar. Ricardo decidiu tirar uma folga do trabalho para se concentrar na busca. Usou todos os seus recursos e conexões para contratar os melhores investigadores particulares do país. A tarefa não era fácil. Haviam se passado mais de 10 anos desde a adoção, e as leis de privacidade dificultavam o acesso aos registros. Enquanto os investigadores trabalhavam, Ricardo e Mariana passavam horas revisando documentos antigos, tentando lembrar de qualquer detalhe que pudesse ser útil. Foi durante uma dessas sessões que Mariana encontrou uma carta antiga que havia esquecido completamente. Ricardo, olhe isso, disse, sua voz tremendo de emoção. É uma carta da agência de adoção. Eu nunca a abri, tinha muito medo na época. Com mãos trêmulas, Ricardo abriu o envelope amarelado. Dentro havia uma breve nota e uma fotografia. A nota simplesmente dizia: seu filho foi adotado por uma família amorosa. Anexamos uma foto para sua tranquilidade. A fotografia mostrava um bebê de cerca de 6 meses, com grandes olhos castanhos e um sorriso desdentado.
Ricardo sentiu que lhe faltava o ar. Era a primeira vez que via seu filho. Ele se parece com você, sussurrou Mariana, lágrimas em seus olhos. Ricardo assentiu, incapaz de falar. Ver a foto de seu filho, um filho que nunca havia conhecido, despertou nele uma determinação ainda maior. Vamos encontrá-lo, disse finalmente, sua voz firme. Não importa quanto tempo leve. Os dias se transformaram em semanas e as semanas em meses. A busca provou ser mais difícil do que haviam antecipado. Cada pista que parecia promissora terminava em um beco sem saída. Cada vez que achavam estar perto, se encontravam novamente no ponto de partida. A frustração começou a cobrar seu preço em ambos. Ricardo se tornou obsessivo, passando noites inteiras revisando relatórios e seguindo pistas. Mariana, por sua vez, afundou em uma espiral de culpa, culpando-se constantemente por ter dado seu filho para a adoção. Foi durante um desses momentos baixos que receberam a primeira pista real. Um dos investigadores havia conseguido rastrear o caso até uma pequena cidade no interior de São Paulo. Temos um nome, disse o investigador por telefone. A família adotiva tem o sobrenome Oliveira. Eles moram em Ribeirão Preto. Ricardo e Mariana se olharam, uma mistura de esperança e medo em seus olhos. Estavam mais perto do que nunca de encontrar seu filho, mas também mais perto de enfrentar a realidade do que isso significaria. O que fazemos agora? Perguntou Mariana, sua voz mal passando de um sussurro. Ricardo pegou sua mão, apertando-a suavemente. Vamos para Ribeirão Preto, disse com determinação. É hora de conhecer nosso filho. Enquanto preparavam sua viagem para Ribeirão Preto, ambos estavam cientes de que estavam prestes a mudar não apenas suas vidas, mas também a vida da criança que haviam dado para a adoção. A emoção de estar perto de encontrá-lo se misturava com o medo de como ele reagiria, como sua família adotiva reagiria. Ele estaria disposto a conhecê-los? Ele os odiaria por tê-lo dado para a adoção? Como isso afetaria a família que o havia criado durante todos esses anos? Essas perguntas os atormentavam, enquanto embarcavam no avião para Ribeirão Preto, rumo a um futuro incerto, mas cheio de possibilidades. O que eles não sabiam era que o destino havia preparado mais surpresas do que podiam imaginar, e que sua busca estava prestes a tomar um rumo inesperado que testaria seu amor, sua determinação e sua capacidade de perdoar GL e continuar. O avião pousou no aeroporto de Ribeirão Preto em uma tarde chuvosa. Ricardo e Mariana desembarcaram com uma mistura de nervosismo e antecipação. Ribeirão Preto, com suas ruas arborizadas e arquitetura que misturava o moderno e o colonial, parecia um mundo à parte da agitada São Paulo que haviam deixado para trás. Eles se instalaram em um pequeno hotel no centro da cidade, de onde planejavam começar sua busca. O investigador havia fornecido um endereço: Rua das Palmeiras, número 23, a casa da família Oliveira. Você acha que devemos ir direto lá? Perguntou Mariana enquanto desfaziam as malas no quarto do hotel. Ricardo passou a mão pelos cabelos, um gesto que Mariana havia aprendido a reconhecer como sinal de seu nervosismo. Não sei, admitiu. Parte de mim quer ir correndo agora mesmo, mas e se eles não estiverem preparados para nos ver? E se assustarmos o menino? Mariana assentiu, compreendendo perfeitamente suas dúvidas. Eram as mesmas que a atormentavam. Decidiram dar um passeio pela cidade para clarear as ideias. Enquanto caminhavam pelas ruas do centro histórico, passando pela imponente Catedral Metropolitana de São Sebastião, Ricardo notou que Mariana tremia ligeiramente. Você está bem? Perguntou, pegando sua mão. Mariana balançou a cabeça. Estou com medo, Ricardo, admitiu. E se ele nos odiar? E se a família adotiva não quiser que nos aproximemos dele? Ricardo a abraçou no meio da rua. Sem se importar com os olhares curiosos dos transeuntes, não podemos controlar como eles vão reagir, disse suavemente, mas estamos juntos nisso. Aconteça o que acontecer, temos um ao outro.
Mariana assentiu contra o peito dele, encontrando conforto em suas palavras e em seu abraço. Quando se separaram, ambos se sentiam um pouco mais fortes, um pouco mais preparados para o que os aguardava. Decidiram que o melhor seria abordar primeiro a família, Oliveira de maneira indireta. Ricardo usou seus contatos para organizar uma reunião com uma assistente social local, esperando obter mais informações sobre o processo de adoção na região e, com sorte, algum dado sobre a família que haviam vindo procurar. A reunião estava marcada para a manhã seguinte. Naquela noite, nenhum dos dois conseguiu dormir muito. A antecipação e o nervosismo os mantinham acordados, imaginando todos os possíveis cenários que poderiam enfrentar. Na manhã seguinte, eles se dirigiram ao escritório de serviços sociais. A assistente social, uma mulher de meia-idade chamada Júlia, os recebeu com um sorriso gentil, mas profissional. "Entendo que vocês estão procurando informações sobre uma adoção", disse após as apresentações iniciais. Ricardo assentiu. "Sim, estamos procurando nosso filho biológico. Ele foi dado para adoção há pouco mais de 10 anos. Júlia os olhou com uma mistura de compreensão e cautela. "Entendo que isso deve ser muito importante para vocês", disse suavemente. "Mas vocês devem entender que as adoções são processos legais complexos, projetados para proteger todas as partes envolvidas, especialmente as crianças." Mariana sentiu seu coração afundar. "Você está dizendo que não podemos encontrá-lo?" Júlia balançou a cabeça. "Não exatamente, mas o processo deve seguir. Certos protocolos não podemos simplesmente dar informações sobre a família adotiva sem o consentimento deles." Ricardo se inclinou para a frente. "Entendemos e respeitamos isso. Mas há alguma maneira de vocês poderem entrar em contato com a família em nosso nome? Explicar a situação?" Júlia pareceu considerar a ideia. "Poderia ser possível", disse finalmente, "mas eu precisaria de mais detalhes sobre a adoção. Datas, nomes, qualquer documento que vocês tenham." Mariana tirou a carta que haviam encontrado, a que continha a foto de seu filho bebê. Ela a entregou a Júlia com mãos trêmulas. Júlia examinou a carta e a foto com atenção. De repente, sua expressão mudou, uma mistura de surpresa e algo mais que Ricardo não conseguiu identificar. Cruzou seu rosto. "Aconteceu alguma coisa?" perguntou, notando a mudança em sua atitude. Júlia olhou para eles e então voltou a olhar para a foto. "Eu conheço esse menino", disse finalmente Ricardo, e Mariana se entreolharam surpresos. "Como é possível?" perguntou Mariana. Júlia suspirou profundamente. "Porque fui eu quem cuidou do caso de adoção dele, e porque eu o vi crescer." O silêncio que se seguiu a essa declaração foi ensurdecedor. Ricardo foi o primeiro a recuperar a voz. "O que você quer dizer com 'viu ele crescer'?" Júlia pareceu lutar internamente por um momento antes de responder. "A família Oliveira são meus vizinhos. Eu vi o filho de vocês, Miguel, crescer durante todos esses anos." Mariana levou uma mão à boca, abafando um soluço. Ricardo a envolveu com um braço, tentando manter a compostura. "Por favor", disse, sua voz mal passando de um sussurro. "Precisamos saber mais como ele está. Ele é feliz?" Júlia os olhou com compaixão. "Miguel é um menino maravilhoso, inteligente, gentil, cheio de vida. Seus pais adotivos o adoram e deram a ele uma vida cheia de amor e oportunidades." Mariana chorou silenciosamente, uma mistura de alívio e dor em suas lágrimas. Saber que seu filho estava bem, que era feliz, era um consolo, mas também tornava mais real a perda de todos esses anos que não haviam compartilhado com ele. "O que podemos fazer agora?" perguntou Ricardo. "Há alguma maneira de podermos conhecê-lo?" Júlia os olhou com seriedade. "Esta é uma situação muito delicada. Miguel não sabe que é adotado. Seus pais sempre planejaram contar a ele, mas ainda não o fizeram. Introduzir vocês na vida dele agora poderia ser muito confuso e potencialmente prejudicial para ele." Ricardo sentiu que a frustração crescia dentro dele. Eles haviam chegado tão longe e estavam tão perto, e agora parecia que havia um muro intransponível entre eles e seu filho. "Mas ele tem o direito de saber a verdade", argumentou. "Nós temos o direito de conhecê-lo."
Júlia assentiu compreensivamente. Eu entendo o ponto de vista de vocês, mas vocês também devem pensar no que é melhor para Miguel. Esse tipo de revelação pode ser traumática se não for tratada adequadamente. Mariana, que havia ficado em silêncio, finalmente falou. E se esperássemos? Disse suavemente. Se dessemos tempo aos pais dele para contar a verdade. Ricardo olhou para ela, surpreso. Mariana, nós esperamos tanto tempo. Ela pegou a mão dele. Eu sei, mas Júlia tem razão. Temos que pensar no que é melhor para Miguel. Não podemos irromper na vida dele e virá-la de cabeça para baixo. Júlia pareceu aliviada com a sugestão de Mariana. Acho que essa seria a melhor opção. Posso conversar com os Oliveira, explicar a situação, dar a eles tempo para processar essa informação e decidir como e quando falar com Miguel. Ricardo queria protestar. Queria exigir ver seu filho imediatamente. Mas ao olhar para Mariana, ao ver a determinação e o amor em seus olhos, soube que ela estava certa. Eles haviam esperado mais de 10 anos. Podiam esperar um pouco mais se isso significasse fazer as coisas da maneira correta. Tudo bem, disse finalmente. Vamos esperar. Mas, por favor, mantenha-nos informados. E se houver qualquer coisa que possamos fazer... Júlia assentiu. Prometo que farei todo o possível para lidar com isso da melhor maneira para todos. Miguel é um menino extraordinário e merece saber a verdade sobre suas origens. Mas precisamos fazer isso da maneira certa. Ao saírem do escritório de Júlia, Ricardo e Mariana se sentiam sobrecarregados por uma mistura de emoções. Estavam tão perto de seu filho e, no entanto, continuavam tão longe. Mas pela primeira vez em anos tinham esperança. Sabiam que seu filho estava bem, que era feliz, e embora o caminho à frente ainda fosse incerto, pelo menos agora, tinham uma direção. Você acha que fizemos a coisa certa? Perguntou Ricardo enquanto caminhavam de volta para o hotel. Mariana apertou sua mão. Acho que estamos fazendo o melhor para Miguel, e isso é o mais importante. Enquanto caminhavam pelas ruas de Ribeirão Preto, ambos se perguntavam se, em algum momento, teriam cruzado com seu filho sem saber. Se algum dos meninos que haviam visto brincando no parque ou saindo da escola poderia ter sido Miguel. Era uma ideia que os enchia de saudade e esperança ao mesmo tempo. O que eles não sabiam era que o destino tinha preparado um encontro que nenhum deles poderia ter antecipado. Um encontro que testaria sua paciência, seu amor e sua capacidade de perdoar. Os dias em Ribeirão Preto se transformaram em uma estranha mistura de espera ansiosa e exploração cautelosa. Ricardo e Mariana decidiram ficar na cidade, incapazes de se afastar, sabendo que seu filho estava tão perto. Passavam os dias percorrendo as ruas arborizadas, visitando a catedral, passeando pelo Parque Curupira, sempre com a esperança de vislumbrar Miguel, mesmo que de longe. Uma tarde, enquanto caminhavam pelo bosque municipal, Fábio Barreto, Mariana parou de repente, sua mão apertando com força o braço de Ricardo. Olhe, sussurrou, apontando discretamente para um grupo de meninos que jogavam futebol em uma clareira. Ricardo seguiu seu olhar e sentiu seu coração dar um salto. Entre os meninos, havia um que se parecia incrivelmente com a foto que Júlia lhes havia mostrado de Miguel. Ele tinha o mesmo cabelo escuro e encaracolado, os mesmos olhos expressivos. Estava rindo, correndo atrás da bola com uma energia contagiante. Você acha que é ele? Perguntou Ricardo, sua voz mal audível. Mariana assentiu, incapaz de falar. Ambos ficaram ali, paralisados, observando o menino brincar. Queriam se aproximar, falar com ele, abraçá-lo, mas sabiam que não podiam. Haviam prometido esperar, dar tempo aos Oliveira para lidar com a situação. De repente, a bola escapou do grupo de meninos e rolou na direção de Ricardo e Mariana. Sem pensar, Ricardo a parou com o pé. O menino que eles acreditavam ser Miguel correu em sua direção. Com licença, senhor. Pode me passar a bola? Disse com um sorriso amigável. Ricardo sentiu um nó se formar em sua garganta. Ele chutou suavemente a bola para o menino. Aqui está, conseguiu dizer.
Bom jogo o de vocês aí. O menino sorriu ainda mais. Obrigado. Estamos treinando para o torneio da escola. O senhor gosta de futebol? Antes que Ricardo pudesse responder, uma voz chamou do grupo de meninos. Miguel, vamos, é sua vez de bater. O menino, Miguel agora tinham certeza, se despediu com um gesto e correu de volta para seus amigos. Ricardo e Mariana ficaram ali, chocados com o breve encontro. Eles haviam falado com seu filho, ouvido sua voz, visto seu sorriso. Era mais do que haviam esperado, e ao mesmo tempo não era suficiente. Ele é perfeito, sussurrou Mariana, lágrimas rolando por suas bochechas. Ricardo a abraçou, sentindo suas próprias lágrimas ameaçando cair. Ele é, concordou, e parece feliz. Eles observaram o jogo por mais um tempo, bebendo cada movimento de Miguel, tentando gravar em suas memórias cada detalhe de seu filho. Finalmente, quando o sol começou a se pôr e os meninos começaram a se dispersar, decidiram ir embora. Enquanto caminhavam de volta para seu hotel, um turbilhão de emoções os envolvia. Alegria por terem visto seu filho, dor por não poderem revelar quem eram, medo pelo que o futuro poderia reservar. Você acha que devemos contar a Júlia que o vimos? Perguntou Mariana. Ricardo pensou por um momento. Talvez devêssemos. Poderia ajudar a acelerar as coisas com os Oliveira. Eles decidiram passar pelo escritório de Júlia no dia seguinte. Quando contaram sobre seu encontro no parque, Júlia pareceu preocupada. Entendo o quão difícil isso deve ser para vocês, disse com simpatia. Mas vocês precisam ter cuidado. Se os Oliveira virem vocês rondando Miguel, eles podem se assustar e complicar as coisas. Não estávamos rondando, protestou Ricardo. Foi uma coincidência. Júlia suspirou. Eu sei, mas tentem entender a perspectiva deles. Eles criaram Miguel como seu próprio filho por mais de uma década. A ideia de seus pais biológicos aparecerem de repente na vida dele provavelmente é aterrorizante para eles. Mariana assentiu, compreendendo. Você falou com eles? Eles sabem que estamos aqui? Sim, eu falei com eles, confirmou Júlia. Eles estão processando a informação. É muita coisa para assimilar. Eles pediram um pouco de tempo para decidir como lidar com a situação. Ricardo sentiu a frustração crescer dentro dele. Quanto tempo mais temos que esperar? Já perdemos 10 anos. Júlia os olhou com compaixão. Eu entendo a impaciência de vocês, mas pensem em Miguel. Precisamos fazer isso da maneira certa para ele. Eles saíram do escritório de Júlia se sentindo desanimados. A alegria de ter visto Miguel agora se misturava com a frustração de não poder fazer mais nada. Talvez devêssemos voltar para São Paulo, sugeriu Mariana naquela noite no hotel. Ficar aqui, tão perto e ainda assim tão longe, é uma tortura. Ricardo balançou a cabeça. Não posso ir embora, Mariana, não agora que o vimos. E se os Oliveira decidirem falar com ele? Quero estar por perto. Mariana entendia perfeitamente como ele se sentia. Ela também queria ficar, mas temia que sua presença pudesse complicar as coisas. Os dias seguintes foram um teste de paciência. Eles tentaram se manter ocupados, explorando a cidade, mas seus pensamentos sempre voltavam para Miguel. Cada criança que viam na rua os fazia virar a cabeça, esperando que fosse ele. Uma tarde, enquanto passeavam pelo centro histórico da cidade, Mariana parou de repente. Ricardo, disse, sua voz tensa. Olhe. Ricardo seguiu seu olhar e viu um casal de meia-idade caminhando em direção a eles. Entre eles estava Miguel segurando suas mãos e rindo de algo. São os Oliveira, sussurrou Mariana. Ricardo sentiu seu coração acelerar. Ele queria se aproximar, se apresentar, mas sabia que não podia. Em vez disso, ficaram ali paralisados vendo como a família, seu filho e as pessoas que o haviam criado se aproximava. Foi então que Miguel os viu. Seus olhos se iluminaram com o reconhecimento. Olha, pai, disse, puxando a mão do homem. É o senhor do parque o que me devolveu a bola. Os Oliveira olharam em sua direção, e Ricardo pôde ver o momento exato em que reconheceram quem eles eram. A mulher apertou a mão de Miguel um pouco mais forte, enquanto o homem deu um passo protetor à frente. Por um momento, os 5 ficaram ali, no meio da rua,
em um silêncio tenso e carregado de emoções. Miguel, alheio à situação, sorria e acenava para Ricardo. Foi a senhora Oliveira quem quebrou o silêncio. Miguel, querido, por que você não vai ver aquela loja de doces ali? Papai e eu precisamos conversar um momento com essas pessoas. Miguel assentiu, entusiasmado, e se dirigiu à loja, não sem antes se despedir de Ricardo e Mariana com um alegre tchau. Uma vez que Miguel estava fora do alcance da voz, o senhor Oliveira falou, sua voz tensa, mas controlada. Vocês são os pais biológicos de Miguel, não é? Ricardo assentiu, sentindo a garganta seca. Sim, somos. Eu sou Ricardo e ela é Mariana. Não era nossa intenção nos encontrar assim com vocês. A senhora Oliveira os olhou com uma mistura de medo e desafio. O que vocês querem? Júlia nos falou sobre vocês, mas não esperávamos vê-los assim na rua. Mariana deu um passo à frente, seus olhos cheios de lágrimas. Sentimos muito. Não queríamos assustá-los. Só queríamos conhecer Miguel, saber que ele está bem. O rosto do senhor Oliveira suavizou um pouco. Miguel está mais que bem. É um menino maravilhoso, feliz e amado. Nós sabemos, disse Ricardo, e somos eternamente gratos a vocês por isso. Vocês deram a ele a vida que nós não pudemos dar naquele momento. Fez-se um silêncio incômodo. Os Oliveira pareciam estar lutando internamente, tentando decidir o que fazer ou dizer em seguida. Finalmente, a senhora Oliveira falou. Olhem, entendemos que isso deve ser difícil para vocês, mas Miguel é nosso filho. Nós o criamos, nós o amamos desde o primeiro dia. Vocês não podem simplesmente aparecer e esperar. Não esperamos nada, interrompeu Mariana suavemente. Só queremos a oportunidade de conhecê-lo, de fazer parte da vida dele de alguma forma, se possível. Mas respeitamos completamente que vocês são os pais dele. Os Oliveira trocaram um olhar. Pareciam estar tendo uma conversa silenciosa. Precisamos de tempo, disse finalmente o senhor Oliveira. Tempo para processar tudo isso, para decidir como e quando contar. A Miguel. Não podemos simplesmente virar o mundo dele de cabeça para baixo de um dia para o outro. Ricardo assentiu. Entendemos e respeitaremos a decisão de vocês, seja qual for. Mas, por favor, acrescentou Mariana, não nos excluam completamente. Esperamos tanto tempo. A senhora Oliveira pareceu amolecer um pouco. Prometo que vamos pensar cuidadosamente nisso. Miguel merece saber a verdade sobre suas origens. Mas precisamos fazer isso da maneira certa, no momento certo. Nesse momento, Miguel saiu da loja de doces, um doce na mão e um sorriso brilhante no rosto. Os 5 adultos se tensionaram, conscientes de quão perto estavam de mudar a vida do menino para sempre. Podemos ir agora, mãe? Perguntou Miguel, alheio à tensão que o rodeava. A senhora Oliveira forçou um sorriso. Claro, querido. Vamos para casa. Antes de ir embora, o senhor Oliveira se voltou para Ricardo e Mariana. Informaremos nossa decisão através de Júlia. Por favor, não tentem contatar Miguel diretamente. Ricardo e Mariana assentiram, vendo como a família se afastava. Miguel se virou uma última vez, acenando com a mão. Tchau, senhor da bola. Quando a família desapareceu de vista, Ricardo e Mariana desabaram em um banco próximo, sobrecarregados pela intensidade do encontro. O que fazemos agora? Perguntou Mariana, sua voz mal passando de um sussurro. Ricardo pegou sua mão, entrelaçando seus dedos com os dela. Esperamos, eu acho. E confiamos que os Oliveira farão a coisa certa. Enquanto o sol se punha sobre Ribeirão Preto, Ricardo e Mariana ficaram ali, em silêncio, processando o que acabara de acontecer. Eles haviam estado tão perto de seu filho e, no entanto, continuavam se sentindo tão longe. Mas pela primeira vez, desde que chegaram a Ribeirão Preto, sentiram que haviam dado um passo à frente, por menor que fosse. O que eles não sabiam era que esse encontro inesperado havia desencadeado uma série de eventos que mudariam suas vidas, e a de Miguel para sempre. O caminho à frente continuava incerto, cheio de obstáculos e decisões difíceis. Mas agora, pelo menos, havia uma luz de esperança no horizonte. Os dias seguintes ao encontro com os Oliveira foram uma montanha-russa emocional para Ricardo,
e Mariana. Eles alternavam entre a esperança de que os Oliveira decidissem incluí-los na vida de Miguel e o temor de que decidissem o contrário. Cada vez que o telefone tocava, seus corações davam um salto, esperando que fosse Júlia com notícias. Enquanto isso, eles tentavam se manter ocupados. Ricardo trabalhava remotamente, gerenciando sua empresa da pequena escrivaninha do quarto do hotel. Mariana havia começado a escrever um diário, despejando nele todos os pensamentos e emoções que não se atrevia a expressar em voz alta. Uma tarde, enquanto passeavam pelo Parque Maurílio Biagi, Mariana parou de repente. "E se estivermos errados, Ricardo?" perguntou, sua voz mal passando de um sussurro. "E se nossa presença aqui só complicar a vida de Miguel?" Ricardo a olhou, surpreso com a pergunta. "O que você quer dizer?" Mariana suspirou, sentando-se em um banco próximo. "Miguel tem uma boa vida. Ele tem pais que o amam, amigos, uma vida estável. Temos o direito de irromper em tudo isso?" Ricardo sentou-se ao lado dela, pegando sua mão entre as suas. "Mariana, Miguel merece saber a verdade sobre suas origens. E nós merecemos a oportunidade de conhecê-lo, de fazer parte da vida dele de alguma forma." "Eu sei", disse Mariana, lágrimas se formando em seus olhos. "Mas e se nossa presença o confundir? E se fizermos mais mal do que bem?" Antes que Ricardo pudesse responder, seu telefone tocou. Era Júlia. "Os Oliveira tomaram uma decisão", disse Júlia sem preâmbulos. "Eles querem se encontrar com vocês amanhã no meu escritório." O coração de Ricardo acelerou. "Você pode nos dizer mais alguma coisa? Qual é a decisão deles?" "Sinto muito, não posso dizer mais nada", respondeu Júlia. "Mas, por favor, venham preparados para qualquer resultado." Depois de desligar, Ricardo transmitiu a informação para Mariana. Eles se olharam, uma mistura de esperança e medo em seus olhos. "Aconteça o que acontecer amanhã", disse Ricardo, apertando a mão de Mariana. "Enfrentaremos juntos." A noite foi longa e cheia de insônia para ambos. Quando finalmente chegou a manhã, eles se dirigiram ao escritório de Júlia com uma mistura de antecipação e temor. Os Oliveira já estavam lá quando chegaram, sentados junto à mesa de Júlia. O ambiente estava tenso, carregado de emoções contidas. "Obrigada por virem", começou Júlia. Assim que todos estavam sentados, os Oliveira tomaram uma decisão em relação à situação com Miguel. O Sr. Oliveira pigarreou. "Pensamos muito sobre isso", disse, sua voz calma, mas firme, "e decidimos que vamos contar a Miguel a verdade sobre sua adoção." Ricardo e Mariana trocaram um olhar de surpresa e alívio. "Mas", continuou a Sra. Oliveira, "queremos fazer isso no nosso ritmo, da maneira que acreditamos que será menos traumática para ele." "Claro", disse Mariana rapidamente. "O que for, melhor para Miguel." O Sr. Oliveira assentiu. "Vamos começar falando com ele sobre adoção em geral. Depois, pouco a pouco, contaremos a história dele. E se tudo correr bem, se ele aceitar e estiver pronto, então vocês poderão conhecê-lo formalmente." Ricardo sentiu que um peso saía de seus ombros. Não era tudo o que haviam esperado, mas era um começo. "Obrigado", disse, sua voz carregada de emoção. "Vocês não sabem o quanto isso significa para nós." A Sra. Oliveira os olhou e, pela primeira vez, Ricardo viu compreensão em seus olhos. "Sabemos que isso não é fácil para vocês também", disse suavemente. "Mas Miguel é nossa prioridade." "E a nossa", acrescentou Mariana. "Só queremos o melhor para ele." Júlia, que havia estado ouvindo em silêncio, interveio. "Acho que este é um bom plano. Mas devemos estar preparados para qualquer reação de Miguel. Ele pode aceitar facilmente, ou pode ter dificuldades para processar isso." Todos assentiram, cientes da delicada situação em que estavam se envolvendo. "Quanto tempo vocês acham que todo esse processo vai levar?" perguntou Ricardo. Os Oliveira se entreolharam. "Não podemos estabelecer um prazo", disse o Sr. Oliveira. "Pode levar algumas semanas ou pode levar meses. Vai depender de como Miguel reagir em cada etapa." Ricardo e Mariana assentiram, compreendendo a necessidade de paciência. "Enquanto isso", disse a Sra. Oliveira, "achamos que seria melhor se vocês voltassem para São Paulo.
Ricardo sentiu seu coração afundar. A ideia de se afastar de Miguel, agora que estavam tão perto, era dolorosa. Entendemos que vocês queiram ficar por perto, continuou ela, vendo a reação dele. Mas tê-los aqui em Ribeirão Preto é uma tentação constante de encontrar Miguel antes da hora. E isso poderia complicar as coisas. Mariana pegou a mão de Ricardo, dando-lhe um aperto reconfortante. Eles têm razão, disse suavemente. Devemos fazer o que for melhor para Miguel. Ricardo assentiu lentamente, aceitando a lógica da situação, embora seu coração protestasse. Manteremos vocês informados de cada passo, prometeu o Sr. Oliveira. E quando for o momento certo, chamaremos vocês para conhecer Miguel formalmente. Depois de acertar os detalhes finais e trocar informações de contato, a reunião chegou ao fim. Antes de irem embora, a Sra. Oliveira se aproximou de Mariana. Quero que saibam, disse em voz baixa, que somos gratos a vocês por terem dado vida a Miguel, por terem tomado a difícil decisão de dá-lo para a adoção para que ele tivesse uma vida melhor. Sei que não deve ter sido fácil. Mariana sentiu que as lágrimas enchiam seus olhos. Obrigada, sussurrou. E obrigada a vocês por terem dado todo o amor e cuidado que nós não pudemos naquele momento. As duas mulheres compartilharam um olhar de entendimento mútuo, um momento de conexão que transcendia as circunstâncias complicadas que as uniam. Naquela noite, Ricardo e Mariana arrumaram suas malas em silêncio, preparando-se para voltar a São Paulo no dia seguinte. O ambiente era agridoce, aliviados pelo progresso que haviam feito, mas tristes por ter que se afastar de Miguel novamente. Você acha que estamos fazendo a coisa certa? Perguntou Ricardo enquanto fechava sua mala. Mariana sentou-se na cama olhando-o pensativamente. Acho que estamos fazendo o melhor para Miguel, respondeu. E isso é o mais importante. Ricardo assentiu, sentando-se ao lado dela. É só que agora que o vimos que estivemos tão perto, a ideia de voltar para São Paulo e esperar. Eu sei, disse Mariana, pegando sua mão. Mas pense em quão longe chegamos. Há algumas semanas nem sabíamos onde Miguel estava. Agora, não só sabemos, como temos a promessa de que um dia poderemos fazer parte da vida dele. Ricardo sorriu fracamente. Você tem razão. É só que a espera vai ser difícil. Vai ser, concordou Mariana, mas estaremos juntos nisso. E quando finalmente chegar o momento de conhecer Miguel oficialmente, terá valido a pena cada segundo de espera. Na manhã seguinte, enquanto embarcavam no avião de volta a São Paulo, ambos sentiam uma mistura de emoções. Tristeza por deixar Ribeirão Preto e a proximidade de Miguel, mas também esperança pelo futuro que se abria diante deles. As semanas seguintes em São Paulo foram um exercício de paciência. Ricardo mergulhou em seu trabalho, tentando se manter ocupado. Mariana retomou seu emprego na editora com entusiasmo renovado, canalizando sua energia para os manuscritos, que editava a cada poucos dias, recebiam uma atualização de Júlia ou dos Oliveira. As primeiras mensagens eram breves. Começamos a falar com Miguel sobre adoção em geral. Ele parece curioso, mas ainda não suspeita de nada. Miguel fez algumas perguntas sobre crianças adotadas hoje. Parece estar processando bem a informação. Cada mensagem fazia seus corações baterem mais rápido, sabendo que estavam um passo mais perto de seu filho. Foi quase 2 meses depois de seu retorno a São Paulo que receberam a ligação que estavam esperando. Era o Sr. Oliveira. Contamos a Miguel sobre sua adoção, disse. Sua voz uma mistura de alívio e ansiedade. Ele reagiu bem, tão bem quanto se pode esperar. Tem muitas perguntas, é claro. Ricardo e Mariana se entreolharam, seus olhos cheios de lágrimas de alegria e antecipação. Vocês falaram sobre nós? Perguntou Ricardo, mal conseguindo conter sua emoção. Houve uma pausa do outro lado da linha. Sim, respondeu finalmente o Sr. Oliveira. Dissemos a ele que seus pais biológicos estão procurando por ele, que querem conhecê-lo. E como ele reagiu? Perguntou Mariana, sua voz mal passando de um sussurro. Ele está curioso, disse o Sr. Oliveira. Um pouco assustado, um pouco empolgado.
Tem muitas perguntas sobre vocês. Ricardo sentiu seu coração se encher de amor por esse menino que mal conhecia, mas que já amava com toda a sua alma. O que acontece agora? Perguntou. Achamos que é o momento, disse o Sr. Oliveira. Se vocês estiverem dispostos, gostaríamos de organizar um encontro. Algo pequeno e informal, para que Miguel possa conhecê-los. Mariana sufocou um soluço de alegria. Claro, disse. Estaremos lá quando disserem. Depois de acertar os detalhes, eles desligaram o telefone. Ricardo e Mariana se olharam. Uma mistura de emoções em seus rostos. Alegria, medo, antecipação, amor. Vamos conhecer nosso filho, disse Ricardo, sua voz cheia de assombro. Mariana assentiu, lágrimas correndo por suas bochechas. Depois de tanto tempo, finalmente vamos ser uma família. Eles se abraçaram, conscientes de que estavam à beira de um novo capítulo em suas vidas. Um capítulo cheio de desafios, sem dúvida, mas também cheio de amor e possibilidades. Enquanto se preparavam para voltar a Ribeirão Preto, ambos sabiam que nada voltaria a ser igual. O caminho pela frente seria complicado, cheio de ajustes e aprendizados, mas estavam prontos para enfrentá-lo, juntos, com o amor por seu filho como guia. O que não sabiam era que o destino tinha preparada uma última surpresa, uma revelação que testaria tudo o que acreditavam saber sobre amor, família e perdão. A viagem de volta a Ribeirão Preto foi uma mistura de antecipação e nervosismo para Ricardo e Mariana. Cada quilômetro que se aproximavam da cidade os aproximava também de Miguel, do momento que haviam esperado por tanto tempo. Chegaram a Ribeirão Preto um dia antes do encontro programado, instalando-se novamente no mesmo hotel que haviam ocupado durante sua estadia anterior. Naquela noite, nenhum dos dois conseguiu dormir muito, suas mentes cheias de perguntas e cenários imaginários sobre como seria o encontro com Miguel. A manhã do grande dia amanheceu ensolarada e quente, como se o clima quisesse refletir a esperança que sentiam. Vestiram-se com cuidado, querendo causar uma boa impressão, mas sem parecer formais demais. Você acha que ele vai gostar de nós? Perguntou Mariana, enquanto se olhava no espelho, ajustando nervosamente sua blusa. Ricardo se aproximou dela, abraçando-a por trás. Ele vai adorar você, disse suavemente. Você é a mãe dele. Afinal, Mariana se virou em seus braços, olhando-o com olhos cheios de emoção. E você é o pai dele. Estamos juntos nisso, não é? Sempre, respondeu Ricardo, beijando-a suavemente. O encontro estava programado para acontecer em um parque perto da casa dos Oliveira. Quando Ricardo e Mariana chegaram, viram a família já sentada em um banco próximo a um pequeno lago. Miguel estava entre seus pais adotivos, sua pequena figura irradiando uma mistura de curiosidade e nervosismo. À medida que se aproximavam, Ricardo sentiu seu coração bater cada vez mais rápido. Este era o momento que haviam esperado por mais de uma década. Os Oliveira os viram se aproximar e se levantaram. Miguel os olhou com grandes olhos curiosos, apertando ligeiramente a mão de sua mãe adotiva. Miguel, disse suavemente a Sra. Oliveira, estes são Ricardo e Mariana. Eles são seus pais biológicos. Houve um momento de silêncio enquanto Miguel os olhava, seus olhos passando de um para o outro. Mariana prendeu a respiração, temerosa de fazer qualquer movimento que pudesse assustar o menino. Finalmente Miguel falou. Oi, disse timidamente. Vocês são vocês que me tiveram na barriga? Mariana sentiu as lágrimas encherem seus olhos. Sim, querido, disse suavemente. Eu te carreguei na minha barriga. Miguel assentiu, processando a informação. Então, olhou para Ricardo. E você é meu outro pai? Ricardo se ajoelhou para ficar no nível de Miguel. Sim, eu sou, disse com a voz embargada pela emoção. Miguel os olhou por mais um momento e então, para surpresa de todos, deu um passo à frente e os abraçou. Foi um abraço rápido, quase tímido, mas foi o suficiente para que Ricardo e Mariana sentissem seus corações derreterem. Os minutos seguintes foram um turbilhão de emoções. Sentaram-se todos juntos e Miguel começou a fazer perguntas, sua curiosidade natural superando sua timidez inicial.
Por que vocês me deram para adoção? Perguntou em um momento, sua voz pequena, mas firme. Ricardo e Mariana trocaram um olhar. Haviam antecipado essa pergunta, mas ainda assim, ouvi-la da boca de seu filho era doloroso. Miguel, começou Mariana suavemente. Quando você nasceu, éramos muito jovens. E não, estávamos preparados para ser pais. Queríamos o melhor para você. E sabíamos que não podíamos te dar tudo o que você merecia naquele momento. Foi a decisão mais difícil que já tomamos em nossas vidas, acrescentou Ricardo. Mas fizemos isso porque te amávamos e queríamos que você tivesse a melhor vida possível. Miguel assentiu, parecendo entender apesar de sua pouca idade. E agora? Perguntou. Agora vocês querem ser meus pais? Mariana sentiu seu coração apertar. Querido, seus pais são os que te criaram e amaram todos esses anos, disse, olhando para os Oliveira com gratidão. Nós só queremos fazer parte da sua vida, se você quiser. Miguel pareceu pensar nisso por um momento. Como tios? Perguntou finalmente. Ricardo sorriu, sentindo uma mistura de dor e alívio diante da inocência da pergunta. Algo assim, disse. Podemos ser o que você quiser que sejamos. O resto do encontro passou em um borrão de conversas, risos e algumas lágrimas. Miguel contou a ele sobre sua escola, seus amigos, seus passatempos. Ricardo e Mariana beberam cada palavra, cada gesto, tentando recuperar uma década de momentos perdidos. Quando chegou a hora de se despedir, Miguel os surpreendeu novamente ao abraçá-los por iniciativa própria. Vou ver vocês de novo? Perguntou. Se você quiser e se seus pais concordarem, adoraríamos te ver de novo, disse Ricardo, olhando para os Oliveira em busca de confirmação. Os Oliveira assentiram. Podemos marcar mais visitas, disse o Sr. Oliveira, passo a passo. Enquanto viam Miguel se afastar com os Oliveira, Ricardo e Mariana ficaram em silêncio, sobrecarregados pela intensidade das emoções que haviam experimentado. Ele é perfeito, sussurrou Mariana finalmente. Ricardo assentiu, abraçando-a. Ele é e é nosso filho. Naquela noite de volta ao hotel, Ricardo e Mariana conversaram por horas sobre o encontro, revivendo cada momento, cada palavra. Estavam eufóricos, gratos pela oportunidade que lhes havia sido dada. Mas enquanto se preparavam para dormir, Mariana notou que Ricardo parecia pensativo. O que foi? Perguntou. Preocupada, Ricardo a olhou, uma expressão estranha em seu rosto. Tem algo que não para de me incomodar, disse lentamente. Algo sobre Miguel, algo familiar. O que você quer dizer? Perguntou Mariana confusa. Não sei exatamente, respondeu Ricardo. É apenas uma sensação, como se houvesse algo que estamos deixando passar. Mariana franziu a testa, tentando entender. Você acha que há algo mais? Que deveríamos saber? Ricardo deu de ombros. Talvez não seja nada, mas não consigo evitar sentir que há uma peça do quebra-cabeça que nos falta. Enquanto se deitavam, nenhum dos dois podia imaginar que essa sensação de Ricardo era mais do que um pressentimento. Era o prelúdio de uma revelação que abalaria os alicerces de tudo o que acreditavam saber, uma verdade que mudaria o curso de suas vidas para sempre. Os dias seguintes ao primeiro encontro com Miguel foram um turbilhão de emoções para Ricardo e Mariana. Eles concordaram em ficar em Ribeirão Preto por mais um tempo, com a esperança de ter mais oportunidades de ver seu filho. Os Oliveira, demonstrando uma generosidade que Ricardo e Mariana não podiam deixar de agradecer. Concordaram em organizar mais encontros, sempre sob sua supervisão e com o bem-estar de Miguel como prioridade. Cada vez que viam Miguel, Ricardo sentia que essa sensação de familiaridade crescia. Havia gestos, expressões, até mesmo formas de falar que lhe pareciam estranhamente conhecidos, mas não conseguia identificar por quê. Uma tarde, após um piquenique no parque com Miguel e os Oliveira, Ricardo decidiu que precisava investigar mais a fundo. Enquanto Mariana tirava uma soneca no hotel, ele se dirigiu ao escritório de Júlia, a assistente social que havia cuidado da adoção de Miguel. Ricardo, disse Júlia, surpresa ao vê-lo. Não esperava te ver hoje, está tudo bem? Ricardo sentou-se, sentindo-se desconfortável,
mas determinado. Júlia, preciso te fazer uma pergunta e preciso que você seja completamente honesta comigo. Júlia o olhou com cautela. Claro, do que se trata? Algo mais que eu deveria saber sobre a adoção de Miguel? Algo que talvez não tenha sido dito a mim ou a Mariana? Júlia pareceu ficar tensa. Ricardo, todas as informações relevantes sobre a adoção de Miguel já foram fornecidas a vocês. Não entendo o que mais você poderia estar procurando. Mas Ricardo não estava satisfeito. Havia algo na reação de Júlia que alimentava sua suspeita. Júlia, por favor, se há algo mais, preciso saber. É importante. Júlia olhou para Ricardo por um longo momento, como se estivesse travando uma batalha interna. Finalmente, soltou um profundo suspiro e se levantou para fechar a porta de seu escritório. Há algo, disse em voz baixa, voltando a se sentar. Algo que não foi dito nem a você nem a Mariana. Algo que os Oliveira também não sabem. Ricardo sentiu seu coração acelerar. O que é, Júlia? Por favor, me diga. Júlia fechou os olhos por um momento, como se estivesse reunindo forças. Quando os abriu, olhou diretamente para Ricardo. Miguel não é filho biológico de Mariana. Formando em seus olhos, eles fizeram isso com boas intenções. Pensaram que seria melhor para todos. Mariana não teria que lidar com a perda de seu bebê, e o outro bebê teria a chance de ter uma família. Ricardo passou as mãos pelo cabelo, tentando processar a informação. Mas eu sou o pai de Miguel, não sou? Júlia balançou a cabeça. Não, Ricardo. Nem você nem Mariana têm relação biológica com Miguel. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Ricardo sentou-se novamente, sentindo-se completamente sobrecarregado. Por que você está me dizendo isso agora? Perguntou finalmente. Júlia o olhou com tristeza. Porque vocês merecem saber a verdade. E porque Miguel pode precisar dessa informação no futuro. Por razões médicas, Ricardo assentiu mecanicamente, sua mente ainda tentando processar a enormidade do que acabara de descobrir. O que eu faço agora, Júlia? Perguntou, sua voz quebrada. Como conto isso a Mariana, aos Oliveira, a Miguel? Júlia se inclinou para a frente, pegando as mãos de Ricardo entre as suas. Você não precisa tomar nenhuma decisão agora mesmo. Dê-se tempo para processar isso, e quando estiver pronto, estarei aqui para ajudá-lo a navegar por essa situação. Ricardo saiu do escritório de Júlia, sentindo-se como se estivesse em um sonho. As ruas de Ribeirão Preto pareciam irreais, difusas. Sua mente não parava de girar em torno da revelação. Enquanto caminhava de volta ao hotel, uma nova realidade começou a se estabelecer nele. Miguel, o menino que havia aprendido a amar como um filho nessas poucas semanas, não era biologicamente seu, nem de Mariana. Mas isso não mudava os sentimentos que haviam desenvolvido por ele. E Mariana, como iria dizer a Mariana, que o filho que ela acreditava ter dado para a adoção nunca havia existido? Que ela estava carregando a culpa e a dor dessa decisão por mais de uma década, tudo baseado em uma mentira? Quando chegou ao hotel, Mariana o estava esperando. Um sorriso em seu rosto que rapidamente desapareceu ao ver sua expressão. Ricardo, o que houve? Perguntou preocupada. Parece que você viu um fantasma. Ricardo olhou para ela, seu coração se partindo pela dor que sabia que estava prestes a causar, mas sabia que não podia esconder a verdade dela. Não agora, não depois de tudo que haviam passado juntos. Mariana, disse suavemente, pegando suas mãos entre as dele, precisamos conversar. Há algo que você precisa saber. E assim, com o sol se pondo sobre Ribeirão Preto, Ricardo começou a contar uma história que mudaria suas vidas para sempre. Uma história de perda, de engano, mas também de amor e da verdadeira natureza da família. O silêncio que se seguiu à revelação de Ricardo foi ensurdecedor. Mariana o olhava fixamente, seu rosto uma máscara de incredulidade e dor. Não, sussurrou finalmente. Não, pode ser verdade. Ricardo se aproximou dela, tentando abraçá-la, mas Mariana recuou. Não me toque! Gritou, as lágrimas começando a correr por suas bochechas. Como você pode me dizer isso?
Como pode me dizer que o filho que eu carreguei no meu ventre, o filho que eu dei para a adoção, nunca existiu? Mariana, por favor, implorou Ricardo. Eu sei que é difícil de acreditar, mas Júlia me confirmou. Ela tem os registros. Não, interrompeu Mariana. Não pode ser verdade. Eu o senti crescer dentro de mim. Eu o senti se mexer. Eu o dei à luz. Ricardo sentiu seu próprio coração se partir ao ver a dor de Mariana. Eu sei, amor, e sinto tanto, mas o bebê, nosso bebê, não sobreviveu. Mariana desabou no chão, soluçando. Incontrolavelmente, Ricardo se ajoelhou ao seu lado, envolvendo-a em seus braços. Desta vez, ela não o rejeitou. Passaram horas assim, abraçados no chão do quarto do hotel, chorando juntos pelo filho que haviam perdido sem saber, pelos anos de culpa e arrependimento baseados em uma mentira, pela cruel ironia de terem encontrado um menino que acreditavam ser seu, mas que resultou não ser. Quando finalmente se acalmaram, Mariana olhou para Ricardo com olhos vermelhos. "O que fazemos agora?" perguntou, sua voz rouca pelo choro. Ricardo balançou a cabeça. "Não sei", admitiu. "Mas o que eu sei é que, não importa o que decidirmos, faremos isso juntos." Os dias seguintes foram um turbilhão de emoções e decisões difíceis. Ricardo e Mariana tiveram longas conversas com Júlia, revisando os registros, tentando entender como e por que uma decisão tão drástica havia sido tomada. "Foi um erro", admitiu Júlia. "Um erro bem intencionado, mas um erro, no fim das contas. Os médicos pensaram que estavam fazendo o melhor para todos, mas o conhecimento das boas intenções por trás da decisão não tornava mais fácil de aceitar. Mariana passou dias alternando entre raiva, dor e uma profunda depressão. Ricardo fazia tudo o que podia para apoiá-la, mas ele mesmo estava lutando com suas próprias emoções. Em meio a tudo isso, estava Miguel, o menino que haviam chegado a amar, que haviam acreditado ser seu filho biológico, mas que agora sabiam que não era. O que isso significava para o relacionamento deles com ele? Foi durante uma de suas longas conversas noturnas que Mariana fez a pergunta que ambos estavam evitando. "O que dizemos a Miguel?" perguntou em voz baixa. "E aos Oliveira?" Ricardo suspirou profundamente. "Não sei", admitiu. "Parte de mim quer contar a verdade a eles. Eles têm o direito de saber. Mas outra parte não quer perder Miguel", completou Mariana. Ricardo assentiu. "Exatamente. Sei que ele não é nosso filho biológico, mas o amamos, e ele nos aceitou em sua vida." Mariana ficou em silêncio por um momento, pensativa. "Sabe", disse finalmente, "quando decidi dar meu bebê para a adoção, fiz isso porque queria que ele tivesse a melhor vida possível. Queria que ele tivesse pais que pudessem dar a ele todo o amor e a estabilidade que eu não podia naquele momento." Ricardo a olhou, esperando para ver aonde ela queria chegar. "E isso é exatamente o que Miguel tem", continuou Mariana. "Ele tem pais maravilhosos que o amam e o criaram, e agora ele também tem a nós. Talvez seja assim que deveria ser." Ricardo sentiu que algo se afrouxava em seu peito. "Você está dizendo que deveríamos manter o segredo?" Mariana balançou a cabeça. Não exatamente. Acho que deveríamos contar a verdade aos Oliveira. Eles merecem saber, e Miguel pode precisar dessa informação médica no futuro. Mas talvez não precisemos mudar nada mais. O que você quer dizer?" "Quero dizer que talvez possamos continuar fazendo parte da vida de Miguel, exatamente como temos feito até agora. Como figuras adicionais em sua vida, não para substituir seus pais, mas para complementá-los." Ricardo considerou isso por um momento. "E quanto ao nosso filho biológico, o que perdemos?" Mariana pegou sua mão, lágrimas se formando em seus olhos. "Vamos chorar por ele", disse suavemente. "Vamos lembrar dele, mas não vamos deixar que essa perda nos impeça de amar Miguel, ou de fazer parte da vida dele se ele nos quiser nela." Ricardo sentiu seu coração se encher de amor por essa mulher incrível. Apesar de toda a dor e confusão, ela ainda encontrava força para amar, para pensar no melhor para todos. "Você é incrível, sabia?" disse,
beijando suavemente sua mão. Mariana sorriu fracamente. Não sou incrível. Só estou tentando fazer a coisa certa. Os dias seguintes foram um turbilhão de conversas difíceis, primeiro com Júlia, depois com os Oliveira. Como esperado, os Oliveira ficaram chocados e confusos com a revelação. Mas após o choque inicial, demonstraram uma compreensão e uma compaixão que Ricardo e Mariana não podiam deixar de admirar. Miguel é nosso filho, disse o Sr. Oliveira firmemente. Não importa de onde ele veio. Nós o criamos, nós o amamos desde o primeiro dia. Isso não vai mudar. E vocês continuam sendo bem-vindos na vida dele, acrescentou a Sra. Oliveira, surpreendendo a todos. Vocês demonstraram o quanto amam Miguel. Ele merece ter todo o amor possível em sua vida. A decisão de não contar a Miguel toda a verdade, pelo menos por enquanto, foi tomada em conjunto por todos os adultos envolvidos. Concordaram que, quando Miguel fosse mais velho e pudesse entender melhor a situação, revisariam essa decisão. Enquanto isso, Ricardo e Mariana se comprometeram a ser uma presença constante e amorosa na vida de Miguel, não como pais biológicos, mas como figuras adicionais de amor e apoio. Quando finalmente chegou o momento de voltar para São Paulo, Ricardo e Mariana se sentiam diferentes. Eles haviam chegado a Ribeirão Preto procurando o filho que acreditavam ter dado para a adoção. Iam embora com o coração partido por um filho que nunca chegaram a conhecer, mas também cheio de amor por um menino que, embora não compartilhasse seu sangue, havia se tornado uma parte importante de suas vidas. No aeroporto, enquanto esperavam seu voo, Mariana olhou para Ricardo. "Você acha que vamos ficar bem?" perguntou. Ricardo a abraçou, beijando suavemente sua testa. "Acho que vamos ficar mais do que bem", respondeu. "Passamos por muita coisa, mas fizemos isso juntos, e agora temos Miguel em nossas vidas. Circunstâncias diferentes, papéis diferentes, mas ainda assim é uma bênção." Mariana assentiu, apoiando a cabeça no ombro de Ricardo. "Você tem razão. Não é a família que esperávamos, mas é a família que temos, e eu a amo." Enquanto embarcavam no avião, ambos sentiam que estavam fechando um capítulo de suas vidas e começando um novo. Um capítulo cheio de desafios, sem dúvida, mas também cheio de amor, de segundas chances e de uma nova compreensão do que realmente significa ser uma família. Os meses que se seguiram ao retorno de Ricardo e Mariana a São Paulo foram um período de ajuste e cura. A verdade sobre seu filho biológico e sobre Miguel havia abalado os alicerces de seu relacionamento, mas também os havia fortalecido de maneiras que nunca teriam imaginado. Eles decidiram buscar terapia, tanto individual quanto de casal, para processar a dor da perda de seu filho biológico e para navegar pelos complexos sentimentos que surgiam de seu relacionamento com Miguel. Não foi um processo fácil, mas com o tempo começaram a encontrar paz e aceitação. Enquanto isso, seu relacionamento com Miguel e os Oliveira continuou a se desenvolver. Eles mantinham videochamadas regulares e a cada poucos meses faziam a viagem até Ribeirão Preto para passar tempo com eles. Miguel, alheio aos complexos detalhes de sua história, simplesmente desfrutava de ter mais pessoas que o amavam em sua vida. Um dia, durante uma de suas visitas a Ribeirão Preto, Miguel fez uma pergunta a Mariana que a pegou de surpresa. Mentes de Ricardo e Mariana. Naquela noite, de volta ao quarto do hotel, finalmente abordaram o assunto. "Você já pensou em ter outro filho?" perguntou Ricardo com cautela. Mariana suspirou. "Honestamente, não. Depois de tudo que aconteceu, a ideia me assusta um pouco. E você?" Ricardo pegou sua mão. "Eu também não tinha considerado seriamente, mas a pergunta de Miguel me fez pensar. Talvez pudéssemos considerar." Mariana o olhou surpresa. "Sério?" Ricardo assentiu. "Não estou dizendo que temos que decidir agora, mas acho que vale a pena pensar nisso. Passamos por muita coisa, é verdade, mas também crescemos muito e temos tanto amor para dar." Mariana sentiu as lágrimas encherem seus olhos. "Você tem razão", disse suavemente. "Nós crescemos e talvez estejamos prontos para essa nova aventura." Os meses seguintes foram um turbilhão de emoções.
e Mentes de Ricardo e Mariana. Naquela noite, de volta ao quarto do hotel, finalmente abordaram o assunto. Você já pensou em ter outro filho? Perguntou Ricardo com cautela. Mariana suspirou. Honestamente, não. Depois de tudo o que aconteceu, a ideia me assusta um pouco. E você? Ricardo pegou sua mão. Eu também não tinha considerado seriamente, mas a pergunta de Miguel me fez pensar. Talvez pudéssemos considerar. Mariana o olhou surpresa. Sério? Ricardo assentiu. Não estou dizendo que temos que decidir agora, mas acho que vale a pena pensar nisso. Passamos por muita coisa, é verdade, mas também crescemos muito e temos tanto amor para dar. Mariana sentiu as lágrimas encherem seus olhos. Você tem razão, disse suavemente. Nós crescemos e talvez estejamos prontos para essa nova aventura. Os meses seguintes foram um turbilhão de emoções e decisões. Ricardo e Mariana decidiram tentar ter um bebê, mas concordaram em não se pressionar demais. Se acontecesse, seria maravilhoso. Se não, continuariam felizes com a família que já tinham. Foi quase um ano depois que Mariana descobriu que estava grávida. A notícia foi recebida com uma mistura de alegria e ansiedade. A lembrança de sua perda anterior ainda estava fresca, mas se agarraram à esperança e ao amor que sentiam. A gravidez foi um tempo de cuidadosa antecipação. Ricardo se tornou incrivelmente protetor, garantindo que Mariana tivesse tudo o que precisava. Mariana, por sua vez, enfrentou cada dia com uma mistura de emoção e determinação. Decidiram compartilhar a notícia com Miguel e os Oliveira quando a gravidez já estava avançada. Miguel ficou empolgado com a ideia de ter um primo, e os Oliveira os felicitaram calorosamente. Finalmente, em uma tarde quente de primavera, nasceu Sofia. Era pequena, mas forte, com uma cabeleira escura e os olhos de Ricardo. Quando a colocaram nos braços de Mariana pela primeira vez, ambos choraram, sobrecarregados pelo amor e gratidão. Algumas semanas depois, fizeram a viagem até Ribeirão Preto para apresentar Sofia a Miguel e aos Oliveira. Ver Miguel segurando gentilmente sua prima foi um momento que nenhum deles jamais esqueceria. Ela é tão pequenininha, disse Miguel com espanto. Posso ser como o irmão mais velho dela? Ricardo e Mariana trocaram um olhar emocionado. Adoraríamos isso, Miguel, disse Ricardo. Você será o melhor irmão mais velho que Sofia poderia ter. Enquanto observavam Miguel ninando suavemente, Sofia, Ricardo e Mariana perceberam que haviam chegado a um lugar que nunca teriam imaginado quando começaram essa jornada. Sua família não era convencional. Não era o que haviam planejado, mas era perfeita à sua maneira. Eles tinham Miguel, um menino que amavam como próprio, embora não compartilhassem laços de sangue. Tinham Sofia, a filha que haviam sonhado, mas que em um momento acreditaram que nunca teriam, e tinham um ao outro, seu amor fortalecido pelas provações que haviam enfrentado juntos. Naquela noite, enquanto Sofia dormia em seu berço e eles se preparavam para dormir, Mariana olhou para Ricardo com olhos cheios de amor. Sabe de uma coisa? Disse suavemente. Acho que finalmente chegamos em casa. Ricardo a abraçou, beijando sua testa. Você tem razão, respondeu. Chegamos em casa, e é mais bonita do que jamais imaginamos. E assim, em um pequeno quarto de hotel em Ribeirão Preto, com seu bebê dormindo próximo, e o conhecimento de que Miguel estava seguro e feliz com os Oliveira, Ricardo e Mariana fecharam um capítulo de suas vidas e começaram outro. Um capítulo cheio de amor de família e da certeza de que, não importa o que o futuro lhes reservasse, enfrentariam juntos,